Olá, eu sou o professor Marcos Oliveira, sou especialista em educação empreendedora pela Universidade Federal de São João del Rei e preceptor do canal Tocha Cursos e Treinamentos. E esta é a terceira de uma série de 3 aulas a respeito da temática do erro médico, né? Então, erro médico, como agir, né? Embora essa temática não tenha nada a ver com a temática dos cursos profissionalizantes que nós oferecemos, né, costumeiramente, né, cursos e treinamentos profissionalizantes e de qualificação, nós estamos gravando essas 3 aulas em função da proximidade do Dia Nacional de Combate aos Erros Médicos no Brasil, que será realizado agora no dia 4 de agosto de 2021, né? Teremos vários eventos aí que serão espalhados pelo país, né? E eu, como presidente nacional do Movimento Chega de Erros Médicos Brasil, né, e pai de vítima fatal de erros médicos, né, no caso de omissão de socorro médico, resolvi gravar essas 3 aulas para que você possa entender a dinâmica do erro médico, né? Porque afinal de contas ninguém está imune a ser vítima de um erro médico, de ter um familiar, um amigo vitimado de erro médico, né? Então é preciso saber a dinâmica do erro médico, entendê-la, né? E saber como agir no caso da ocorrência de um erro médico, né? Porque muitas vezes, nesse momento da perda, muitas vezes principalmente, né? Porque a maioria dos erros médicos que nós temos registrado aí nesses 9 anos aí de trabalho, de atividades, né? De luta pelo Brasil, a maioria das vítimas são vítimas fatais, infelizmente, né? Então é importante saber como agir, né, num momento desse, né? Você perde um ente querido, você precisa saber como agir para garantir os seus direitos e o direito dos familiares aí, dos filhos das vítimas, muitas vezes crianças, né? É importante que você saiba agir para garantir o direito de menores de idade, enfim, é preciso você saber agir. Então é para isso que nós estamos aqui e é por isso da existência dessa série de 3 vídeos, tá bom? Que nós estamos finalizando e concluindo hoje, tá bom? Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, gente, antes da gente voltar a falar de erros médicos, né, a gente precisa falar de uma coisa importante, né? A gente tem um respeito muito grande, absoluto, né, com relação aos bons profissionais de saúde, tá? Especialmente em tempos agora de pandemia, a gente viu tanta gente boa partindo, né? Tanta gente que lutou tanto, que trabalhou tanto para salvar vidas aí, tendo a sua própria vida perdida, né? Infelizmente a gente fica muito triste com isso, né? A gente conheceu alguns, inclusive, né? Alguns profissionais de saúde muito bons que partiram, né? Vítimas da Covid. Então, nesse momento, nesta oportunidade, eu gostaria de expressar o nosso respeito, né, aos bons e sérios profissionais de saúde, que ainda são a maioria, graças a Deus, né? Ainda são a maioria, né? A nossa luta não nosso combate, a nossa luta não é contra os bons profissionais, muito pelo contrário, nós lutamos por eles. Nós lutamos por melhores condições de trabalho, por melhores condições de salário, né? E para que eles sejam respeitados, né? Para que vocês tenham uma ideia, hoje, em muitas cidades do país, o salário de um médico clínico geral de um posto de saúde, de uma UBS, gira em torno de R$ 1.400. Vocês imaginam aí uma pessoa que estudou aí 8 anos, 9 anos de ensino fundamental, né? 9 anos hoje, né? 9 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio, né? São 12 anos, mais 6 anos de uma faculdade de medicina, né? Aí já são 19 anos, né? 18, 19 anos, né? E mais, muitas vezes, aí 3, 4 anos, até 5 anos de residência médica, né? Então, podendo chegar aí a mais de 25 anos de estudo, de preparação para se tornar médicos, para receber um salário, infelizmente, pouco mais aí de R$ 1.600 por trabalhar num posto de saúde, por trabalhar para o Estado. Então, a gente luta contra isso, né? Porque nós entendemos que, como profissionais de educação que nós somos, como profissionais formadores de opinião que nós somos, né, que isso desmotiva qualquer um, né? Esse salário que é oferecido aos profissionais de saúde pelo governo, pelo Estado, ele não estimula o médico a trabalhar. Então daí eles optam por trabalhar nas clínicas particulares, né? E os poucos que sobram, que aceitam o desafio de trabalharem para o Estado, né, recebem um salário de fome, infelizmente, né, um salário da fome, né?
que não condiz com a realidade daquilo que eles estudaram e tanto se prepararam, né? Então, o nosso respeito vai para esse pessoal, tá? Para essa gente que trabalha com dedicação, independente do salário baixo, né? Atende aí diariamente aí uma infinidade, né, de pessoas aí, e muitas vezes até mais do que a capacidade física deles até suportam, né? Então o nosso respeito vai para vocês, tá? Que cuidam da gente de verdade, que cuidam da nossa saúde, da nossa vida com amor, com dedicação, com presteza, com dedicação e acima de tudo com respeito, tá? Então a nossa luta jamais foi contra os bons profissionais de saúde, e sim contra os relapsos, tá bom? Fica aí o nosso registro, tá? Nós não estamos aqui para condenar todo mundo, generalizar todos. Não, nós estamos aqui apenas para denunciar os maus profissionais de saúde, tá? Aqueles que não exercem o seu mistério com dedicação e com verdade, tá? E com sinceridade. Então, é contra esses últimos que nós lutamos, tá? É pela punição desses últimos que nós lutamos. Para os bons profissionais, nós lutamos pelos melhores salários, como já foi falado, e melhores condições de trabalho. Porque nós entendemos que isso reflete diretamente num trabalho de atendimento à população, tá ok? Então fica aqui registrado o nosso sincero agradecimento, tá bom? Inclusive até eu mesmo, né? No último 1 ano e meio aí, eu realizei nada menos e nada mais, nada menos do que 5 cirurgias em 1 ano e meio, né? Fui extremamente bem tratado, bem recebido, recebi um atendimento com dignidade, né? Tanto seja de auxiliar de enfermagem, de enfermeiro, de médicos, enfim, do hospital. E então é isso que a gente espera que as pessoas tenham acesso, né? É isso que a gente gostaria que as pessoas tivessem acesso. É um atendimento de excelência, um atendimento humanizado, né? Coisa que infelizmente no Brasil hoje está ficando cada vez mais difícil, né? E até porque eu vou passar por uma cirurgia agora aí, provavelmente agora no final do mês aí, né? Eu tô com um tumor benigno na coluna, eu vou ter que fazer uma cirurgia, né? Já tá tudo meio que acertado, né? Mas a gente sabe na mão de quem que a gente está indo, né? Então a gente sabe os profissionais que a gente vai encontrar, né? Então é por esses profissionais que nós queremos deixar registrado aqui o nosso respeito, nossa sincera gratidão, tá ok? E é bom registrar, tá, gente? Muitas vezes as coisas fogem do controle, né? Muitas vezes se perde um paciente e as famílias acreditam que é por erro médico, né? Mas nem sempre é por erro médico, né? E daqui a pouquinho eu vou esmiuçar um pouquinho sobre isso também, tá bom, gente? Mas fica aqui nosso abraço, nossa gratidão, nosso respeito aos bons profissionais de saúde do Brasil e do mundo, tá bom? Vamos lá então para a nossa aula de hoje propriamente dita. Erros médicos, fundamentos legais criminais, tá? Então, muitas vezes o erro médico ele não necessariamente ceifa a vida de uma pessoa, né? Mas ele causa dano, né? Ele deixa sequelas irreversíveis, deixa pessoas em estado vegetativo, né? Como alguns casos que a gente conhece, né? E isso daí está capitulado também no Código Penal, tá? No caso seria capitulado, reconhecido como lesão corporal, tá bom? Então o que é a lesão corporal segundo o Código Penal brasileiro? É ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. E para a lesão corporal existe uma pena base de detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Mas o que é uma lesão corporal? A lesão corporal é um dano causado por um profissional, no caso do erro médico, né? Por um profissional de saúde, uma lesão que pode ser leve e pode ser grave, né? A leve, muitas vezes ela é tratada até com medicamentos, tá? Então isso daí, embora tenha acontecido o erro médico, esse erro pode ser tratado, pode ser reversível, né? Então ele merece uma pena menor, né? Então o que nós entendemos aí, muitas vezes até que pode ser feito um acordo aí com relação à vítima, com o custeio do tratamento, enfim, né? Então isso não é impossível para que o médico que cometeu um erro de baixa grandeza, né, ele arque com o custeio, pelo menos, do tratamento dessa pessoa, né? Então, desde que, lógico, essa lesão não seja uma lesão permanente e irrecuperável, né? E temos a lesão corporal grave, né? O que é a lesão corporal grave? Amputação de órgãos, né? Por exemplo,
é uma lesão corporal grave. Eu citei isso daí, acho que no primeiro vídeo, né? Do caso de que aconteceu aqui na Unesp anos atrás, de uma criança que foi operar a hérnia e acabaram deixando o bisturi elétrico ligado sobre a perna da criança, acabaram que danificando os nervos da perna da criança e houve a amputação de membro da perna da criança, né? Outros, às vezes acontece partos, né, que são realizados por forceps, né, onde a mutilação de membros inferiores e superiores das crianças, né, isso é uma lesão corporal grave, né, que muitas vezes leva a amputação de órgãos, até ou perda da funcionalidade desses órgãos, tá? Então, há casos que a pessoa fica em estado vegetativo, né? O dano é tão irreversível que a pessoa fica vegetativa, ela não conhece mais ninguém, né? A gente conhece vários casos assim, né? Vários casos. Nós temos dois amigos na verdade no Rio de Janeiro, né? Que é o Ita, né? E temos também um outro amigo lá também no Rio de Janeiro que também tem a esposa. O Ita perdeu a esposa o ano passado, né? Ela ficou 16 anos em estado vegetativo em cima de uma cama, para vocês terem uma ideia, por um erro durante o parto. As crianças cresceram e ela em cima de uma cama não pôde, sem conhecer as crianças, porque ela estava em estado vegetativo, né? E nós temos amigos aqui no estado de São Paulo também que tem a mesma situação, tá bom? Temos em São Carlos, temos são vários, é difícil até de mensurar porque são vários casos, tá? Então isso é uma lesão corporal grave, né? E em alguns casos que pode ser considerado até tentativa de homicídio, tá? Culposo, que nós vamos ver também entender daqui a pouco, tá bom? Então a lesão corporal grave, que é o que mais importa para nós aqui, no nosso caso do erro médico, tá? Então se ela resulta na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, né? Se ela coloca a pessoa sob o perigo de vida, que é o caso da lesão incapacidade permanente, que leva a sequelas irreversíveis, que deixa a pessoa em estado vegetativo, que causa debilidade permanente de membros, sentido ou funções, que também entra nessa questão do estado vegetativo, né? São lesões corporais graves, né? Cuja pena, infelizmente, né, por incrível que pareça, né, ela não é tão grande assim, né? Ela vai apenas e tão somente de 1 a 5 anos de reclusão. Pode dar cadeia, pode terminar em cadeia. Também tem a questão da aceleração dolosa do parto, né? Ou seja, quando se promove um parto forçado antes da hora, né? Sem necessidade, né? Que há casos, é claro, que o parto ele tem que ser antecipado para garantir a saúde e a vida da parturiente. Mas há casos que não há essa necessidade e se força a aceleração do parto, né? Apenas e tão somente para ganhar dinheiro. Isso é muito comum, em alguns hospitais particulares, alguns médicos fazem isso, né? Apenas e tão somente para ganhar dinheiro antes da hora. Né? Não custa nada esperar um pouquinho, né, gente? Vamos esperar o tempo certo, né? Então isso daí redunda numa pena de reclusão de 1 a 5 anos, tá? Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membros, sentido ou funções, né? Deformidade permanente e causa o aborto, né? A pena de reclusão já é mais grave, de 2 a 8 anos. Então, nesse caso, as penas que seriam aplicadas aí, a mulher do Ita, do Rio de Janeiro, que acabou falecendo depois de 16 anos, a mulher do Carlos, do Rio de Janeiro, que é viva até hoje e já está há muitos e muitos anos, eu acho que perto aí já de uns 15 anos aí também, em cima de uma cama, né? Nós temos um caso de um garoto aqui perto aqui também de São Carlos, que já está há muitos anos também, muitos e muitos anos em cima de uma cama. Então isso dá uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, tá? E dependendo do caso, como a gente vai ver daqui a pouco, pode redundar também aí numa condenação por homicídio culposo. Que para nós, honestamente, o homicídio culposo nesses casos é menos interessante, tá? Por quê? Porque o homicídio culposo, o indivíduo ele vai pegar uma pena aí de 1 a 4 anos. E como a gente já comentou anteriormente, qualquer pena inferior a 5 anos no Brasil, a 4 anos no Brasil, ela redunda, ela acaba sendo convertida em prestação de serviços à comunidade, a pagamento de multa. Então pra gente não é interessante isso, né? O que a gente gostaria que acontecesse e que acontecesse efetivamente é que uma pessoa que deixa um ser humano em cima de uma cama pro resto da vida,
que no mínimo ele experimente o gosto da cadeia, né? Então aqui nós teríamos aqui na lesão corporal, que seria uma lesão corporal gravíssima, a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então as penas são basicamente mais leves, que daria uma pena de 1 a 5 anos, né? Que são aqueles casos de incapacitação para a ocupação habitual, ou seja, a invalidez, né? Por mais de 30 dias. Perigo de vida, quando se coloca a vida da pessoa em perigo, né? Em função de um erro médico. A debilidade permanente de um membro, o sentido ou função, e a aceleração do parto. Isso dá uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Já aquele caso que a pessoa fica em estado vegetativo, a gente já teria uma pena aí de reclusão de 2 a 8 anos. Então, para nós, a pena de lesão corporal, por si só, ela é muito mais interessante, infinitamente mais interessante, que seja aplicada do que a pena de homicídio culposo. Por quê? Porque a gente sabe que em sendo condenado um profissional de saúde por homicídio culposo, ele vai pegar de 1 a 4 anos. Ou seja, ele não vai preso. Não vai preso, né? Ele vai pagar uma multa, ele vai prestar um serviço comunitário aí e vai ficar solto. Não vai acontecer nada com ele enquanto você perder o seu ente querido, né? Infelizmente. E é assim que funciona no Brasil, tá, gente? Já no caso da lesão corporal, já existe uma pena já de 1 a 5 anos e de 2 a 8 anos, o que pode redundar em cadeia, né? Então é importante que se saiba disso para você saber os seus direitos, né, gente? Então às vezes você quer porque quer que o camarada seja condenado, que o médico seja condenado por homicídio, que o enfermeiro seja condenado por homicídio, que a atendente seja condenada por homicídio, que o dentista seja condenado por homicídio. Só que é importante saber que ele não vai ser condenado por homicídio doloso. É muito raro, extremamente raro, se ver um profissional de saúde sendo condenado por homicídio doloso. São raríssimos os casos, raríssimos, né? E nós vamos explicar o porquê mais pra frente. Já na lesão corporal não. Na lesão corporal, dependendo da lesão, ele vai para cadeia sim. Ele pode pegar de 2 a 8 anos, por exemplo, no caso de deixar uma vítima em estado vegetativo. Ele pode pegar de 1 a 5 se ele deixar, se ele expor a situação da vítima a risco de vida, a risco de morte, entendeu? Então daí é bom se saber diferenciar isso. Então pra gente, a questão do homicídio culposo não é interessante. Nunca foi, tá? Ela pode ser interessante do ponto de vista civil, porque ela gera uma condenação a homicídio culposo, por exemplo, ela gera o que a gente chama de coisa julgada. Então você daí com a condenação a qualquer pena, qualquer que seja ela por lesão corporal, seja ela por homicídio culposo, tá? Ou mesmo doloso, existe um fenômeno no direito que se chama coisa julgada. Ou seja, com qualquer condenação na área penal, criminal, você faz coisa julgada na área civil. Ou seja, você vai entrar na área civil já com a prova feita, já vai entrar com a configuração do erro, com a configuração do ato, com a configuração do dano. Então você entra na esfera civil apenas para discutir a questão da indenização, dos valores, tá? Aí a gente já vai entrar no civil só para ver os valores. Então, por isso é interessante uma condenação no penal, por mais pífia, por menor que seja. Porém, do ponto de vista penal, que a gente busca, né, sempre, nunca a gente trabalha... se você pegar aí 99,9% das vítimas, elas não estão preocupadas com o dinheiro. Elas estão preocupadas em ver aquele que ceifou a vida do seu filho, da sua mãe, do seu pai, atrás das grades. Mas nós sabemos que isso é uma utopia no Brasil, infelizmente. É uma utopia. É muito difícil você conseguir provar uma lesão corporal grave. É muito difícil você conseguir comprovar um homicídio culposo. E é extremamente difícil você comprovar um homicídio doloso. Ou seja, quando há a intenção do profissional de saúde matar. É extremamente difícil. Então, muitas vezes o que sobra é uma condenação de pagamento de uma indenização em dinheiro por danos morais. Infelizmente é isso que acontece no país. E é por isso que nós lutamos tanto, né? Então nós defendemos algumas coisas, né? Nós temos alguns projetos de lei aí parados por causa da corrupção lá no Senado, lá na Câmara, ou seja, no Congresso Nacional. Projetos de lei, por exemplo, que tornam obrigatória a gravação de procedimentos médicos, seja desde uma simples consulta
até o mais complexo procedimento cirúrgico. E por que isso é importante? Isso é importante tanto para a vítima, tanto para o paciente, como para o médico, né? O bom profissional de saúde, ele não vai ter problema nenhum em ter a sua consulta gravada, a sua cirurgia gravada, muito pelo contrário. Porque em agindo esse bom profissional com destreza, com seriedade, essa gravação vai fazer prova em seu favor. Porque às vezes a morte acontece independente da vontade do médico, né? Ele envolve todos os esforços dele, né? Ele empenha todo o seu conhecimento, toda a tecnologia que está disponível, e a pessoa acaba falecendo, né? Isso não é um erro médico, isso daí é uma consequência do procedimento, uma consequência da vida. A morte é uma consequência da vida, né? Então o bom profissional, ele vai fazer prova a seu favor com base numa gravação de um procedimento simples que seja, uma consulta que seja, um procedimento simples cirúrgico ou um procedimento mais complexo cirúrgico, né? Então isso é bom para o bom profissional, porque faz prova em favor dele. E é bom para a vítima, que tem como provar o caso do erro médico. Tá vendo que coisa interessante? Esse projeto de lei. Então ele fará com que o mau profissional seja punido com prova, através de um vídeo, tá? Que foi gravado durante um procedimento cirúrgico, durante uma consulta, quando ele errou de forma inconsequente. Já o bom profissional, ele vai ter uma prova que ele obrou com toda a destreza, com toda a seriedade. Então é bom para todo mundo, gente. A gravação do procedimento médico é interessante para todos. Não apenas para os pacientes, mas também para os bons profissionais de saúde. E a gente luta por isso já há 9 anos, mas em função da corrupção instalada no país já há muitos anos aí. Isso não vem desse governo, mas agora em função de toda essa barbaridade que está acontecendo aí em função dessa questão da Covid, dessa corrupção que está instalada aí em função da Covid, que já está ficando provado, inclusive aí a questão da corrupção na compra de vacinas, etc. E essa discussão, essa troca constante de ministros, esse troca-troca de ministros de saúde, né? Essa grande quantidade de inquéritos, de processos, de CPIs que estão entrando em função da corrupção, tem travado projetos de lei importantes para nós. Por exemplo, projetos de leis que permitam que, em caso de falecimento de uma pessoa, o seu familiar possa obter o prontuário médico sem necessidade de uma ordem judicial, né? Nós temos esse projeto de lei, né? Então, o que está faltando? Está faltando alguém com vontade política de tocar esses projetos para frente. Por exemplo, nós temos... foi parado no Supremo Tribunal Federal uma CPI, gente. A CPI do erro médico. Isso aí, nós estamos esperando ela aí há pelo menos aí 6 anos, né? Quem encabeçava isso aí foi o senador Magno Malta. E nós confiávamos muito nele. Hoje a gente está vendo que ele está mais preocupado em salvar o presidente do país, né? Morreu um assessor dele por erro médico. Por isso ele criou a CPI do erro médico. Teve várias assinaturas pela abertura do inquérito da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas de repente começou a ver essas coisas da corrupção e foi isso deixado de lado, né? Essa questão do erro médico foi deixado cada vez mais de lado. E as pessoas estão morrendo. E o pior hoje com esse lance da Covid, muita coisa que acontece por erro médico, eles laudam como Covid e acabou. Simples assim. Por quê? Fica difícil de você conseguir uma exumação cadavérica e fazer uma necrópsia de um paciente que morreu de Covid. Não se faz isso, a pessoa não é sepultada e você nem vê a cara da pessoa. Eu fui a alguns velórios aí de familiares que simplesmente o caixão foi fechado. Infelizmente. Como que você vai fazer uma necrópsia de uma pessoa que morreu de Covid? Então hoje algumas coisas que estão acontecendo de erros médicos no país tido como registrado no óbito como Covid, quando na verdade foi um erro médico, né? Tudo por quê? Por causa da corrupção. Se nós tivéssemos efetivamente a CPI do erro médico acontecido, quem sabe os nossos projetos de lei tão importantes para a saúde no país teriam ido até o fim, teriam sido votados, teríamos chance de ver as nossas expectativas atendidas a nível de lei, de legislação, de criação de leis, entenderam? Então,
É muito complicado falar de erro médico no Brasil, gente. É muito complicado, extremamente complicado. E a gente está nessa praia há 9 anos. Infelizmente a gente não viu avanço nenhum, até hoje não, né? Eu podia citar o nome de muita gente aqui, muita gente, né, que luta há muito mais tempo do que eu até. Né? Tem gente que luta aí há 20 anos quase, né, lutando aí pelo combate ao erro médico no Brasil. Pouco avanço a gente viu em termos de criação de leis. E, infelizmente, também nós não temos representantes do movimento de erros médicos na política, gente. Nós não temos deputados na política, nós não temos senadores na política, nós não temos vereadores, tem muito pouco vereador nas cidades lutando pelo combate ao erro médico nas cidades. Nós não temos prefeitos engajados, envolvidos na causa, a favor da causa do erro médico, do combate ao erro médico. E isso precisa mudar, gente. Isso precisa mudar. É preciso que as pessoas que são vítimas de erros médicos passem a enxergar essa necessidade. Por quê? Porque as nossas leis não vão para frente, porque quem está lá votando as nossas leis, tentando desenvolver as nossas leis, os projetos de leis nossas, nunca perderam ninguém. Então você acha mesmo que eles vão ter algum interesse em que aquela lei seja aprovada, gente? Não vai. É preciso que um de nós, tá? Eu não falo nem de mim, eu falo um de nós. Nós temos, como eu falei, temos gente que está lutando há muito mais tempo do que eu. É necessário que saiam candidatos a vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e quiçá um presidente da República que tenha empenho, que seja preocupado com a causa do erro médico. Porque a gente precisa de uma legislação específica de combate ao erro médico, que puna efetivamente o erro médico. Coisa que não acontece hoje no Brasil. Hoje as condenações que nós temos aí são pífias, são absurdas, né? O direito que você tem pela morte do seu filho, que foi o meu caso, foi uma indenização que na época, em 2019, chegou no valor de 30 mil reais. Só de faculdade de direito, gente, eu paguei mais de 50 mil. A condenação hoje, em valores atualizados, que acabou terminando o processo, a gente resolveu parar, que isso cansa também, né? Essa briga judicial acaba que com o tempo te desgastando de tal maneira que cansa. Hoje, o processo judicial pela morte do meu filho redundou numa indenização por danos morais em valores atualizados no valor de R$ 51.770. Isso não paga a minha faculdade, gente. Eu não estou falando aqui, eu não estou preocupado com o dinheiro. Não é uma questão de dinheiro, nunca foi. Eu fiz a faculdade de Direito, cheguei até o 4º ano, gastando muito mais do que aquilo que eu vou receber de indenização. Mas não foi com o objetivo de dinheiro. Foi com o objetivo de um ideal, de uma luta. Uma luta que não é respeitada até hoje na minha cidade. Eu sou tratado com desdém. Eu fui processado por lutar por combater um erro médico. Não só pela morte do meu filho, que aqui eu tenho registrado só no meu blog 5 vítimas fatais da minha cidade. E eu fui ridicularizado, eu fui processado por isso, por lutar pela vida perdida dessas pessoas. Isso precisa mudar, gente. Isso precisa mudar. Então que esse vídeo seja uma reflexão, acima de tudo, seja uma reflexão para todos. Para todos, especialmente aqueles que são familiares de vítimas de erros médicos. Não adianta, não basta só você bater lá na porta do Conselho Regional de Medicina. Não basta você bater na porta do escritório de um advogado. Você precisa se transformar num defensor da lei, num promotor da lei, num promotor da justiça. Há que se ter gente nossa na política. Então aqui eu estou deixando uma dica para vocês, tá bom? Foi um desabafo, né, mas um desabafo pontual. Eu acho que deu para vocês entender. E eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo, né? Vamos lá. Lesão corporal seguida de morte. Tá? Artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Reclusão de 4 a 12 anos. Tá vendo, gente? O homicídio é uma pena ridícula. O homicídio culposo, que muita gente busca, dá uma pena de 1 a 4 anos. Acaba redundando
em prestação de serviços comunitários. Tá? Infelizmente. Ou pagamento de uma multa sem vergonha. Que não paga muitas vezes nem o velório da pessoa. Não paga nem o caixão muitas vezes. A multa que redunda de uma condenação por homicídio culposo. Entende? Então isso tem que mudar. É nesse sentido que eu estou falando. Que eu estou tentando chamar a atenção de vocês, tá bom? É nesse sentido. Fundamentos legais criminais. Vamos continuar. Agora vamos entrar no homicídio culposo, que nós já falamos inclusive a respeito. Matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Se o homicídio é culposo, então aqui tem a lei que vocês podem ver depois com mais paciência, tá? Lei 4.611 de 1965. Tem uma pena de detenção do quê? De 1 a 3 anos, gente. Homicídio culposo. Não vai preso. Não dá cadeia. Eles trocam por serviço comunitário. Na maioria das vezes, eles nem serviço comunitário fazem. Eles preferem lá estipular que o juiz determine uma multa. Que muitas vezes é como eu falei, não dá para pagar o velório, o funeral da vítima. Então para que a gente vai lutar por condenação de homicídio do culposo? Pensem nisso, gente. Pelo amor de Deus, pensem nisso, né? Então tá aqui, ó. Nesse caso, o profissional de saúde não será preso, pois a pena é inferior a 5 anos. Receberá no máximo uma pena alternativa quando elas são lavradas. Muitas vezes acaba redundando no arquivamento até, né? Porque existem certos promotores que são a favor da morte, infelizmente. A gente sabe disso. A gente lida com isso há 9 anos. Então vamos lá. Vamos respirar fundo e vamos ver aí o que redunda uma condenação por homicídio culposo. Vocês estão vendo essa linda jovem aqui, gente? A Mariana. Salvo engano meu, ela tinha 16 anos quando faleceu. 16 anos. Tá? Então, qual foi a sentença da apelação criminal? O médico foi condenado, tá? Por homicídio culposo, tá? E olha a pena que ele teve. Eu vou ler. Esse aqui é um trecho do acórdão, tá? Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá? Concluída a instrução criminal, a autoridade judiciária julgou e condenou Celso Lufschitz, que é um médico, né? A pena de 2 anos e 1 mês e 10 dias de detenção. Em regime o quê? Aberto, minha gente. Regime aberto. Tá aqui, ó. Em regime aberto. Então, o que adianta eu buscar uma condenação de um médico que errou, que matou meu filho? Não estou falando isso em relação à mãe da vítima, que não tem culpa disso, que sofre até hoje, que a gente conhece há 9 anos, que é a Rosa. É uma pessoa que às vezes, nas palavras dela, a gente vê dor, sofrimento, lágrimas. Eu só vejo isso, na verdade, nas postagens que ela faz no Facebook. Eu nunca vi a Rosa colocando uma piadinha. Eu faço isso de vez em quando, para desestressar. Mas a Rosa eu nunca vi fazer isso, gente. Nunca vi. Ela coloca a situação da dor dela ali. A gente vê ela colocando o coração dela. Por quê? A troco do quê? De uma condenação de um cara que deixou de prestar socorro para essa menina aqui, que essa menina linda aqui, que chamava Mariana, teve uma condenação de 2 anos e 1 mês. Certo? Então, e pior, ele foi condenado em regime aberto e a pena foi o quê? Substituída por 2 restritivas de direito, consistente no quê? Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos, gente. Revestidos em benefício da genitora da vítima, pela prática do delito previsto no quê? No artigo 121, parágrafo 3º e 4º, primeira parte do Código Penal. Ou seja, ele foi condenado pela morte de uma pessoa, de uma jovem. Essa menina linda aqui. Olha a pena ridícula que ele teve, gente. Isso aqui é para deixar qualquer um revoltado. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me revolto com isso. Isso aqui é ridículo, é uma pena ridícula. Certo? É ridícula, por quê? O nome dele vai constar lá que ele, pelo menos ele foi condenado. Foi condenado ao quê, gente? Essa pena aqui de prestação pecuniária de pagamento, como eu falei, dependendo do estado que você mora,
Não paga nem o serviço funerário, gente. Não paga. Não paga a dor e o sofrimento de uma mãe. Não paga. Não paga. Isso precisa ser mudado, gente. Com a minha atitude, com a sua atitude. É denunciando, é correndo atrás, de fazer justiça. Infelizmente, hoje, a forma que a gente tem de fazer justiça é fazer com que se mexa na parte mais dolorida do corpo de um mal profissional, que é justamente o bolso. Então, quanto mais caro custar no bolso de um mal profissional uma vida, mais ele vai tender a não continuar na prática do erro. E o que mais a gente deseja, muito mais do que isso, que um mau profissional de saúde desse daqui perca o direito de exercer a profissão, gente. É o mínimo que a gente espera. Porque com essa condenação que ele teve aqui, ele vai continuar fazendo outras vítimas. Por quê? Porque não sentiu nada. Não foi a filha dele que morreu. Não foi uma neta dele que morreu. Foi a filha da Rosa. Da Rosa Mayra. Uma amiga da gente. É revoltante isso, gente. Eu consigo me revoltar com isso. Como pai de vítima que eu também sou. E tem mais, no meu caso. Nem condenação por homicídio houve. O inquérito penal foi arquivado. Foi arquivado. Certo? Segundo o Ministério Público, por falta de provas. Mas eu consegui provar na esfera civil que tinha prova sim. Mas essas provas não foram observadas adequadamente pelo Ministério Público. Ou seja, no meu caso, deu omissão de socorro, que é uma pena do quê? De 1 a 6 meses de reclusão contra quem seria? Contra o Estado. Quem que vai preso? O governador? Vai responder por isso? Não vai, gente. O Ministério Público pediu arquivamento da ação no meu caso, tá? Vamos avançar aí. Fundamentos criminais, homicídio doloso. Esse então, gente, é raríssimo, é quase impossível, né? Há casos aí que a gente conhece, um caso ou outro aí de homicídio doloso aí, entendeu? Salvo eu, existe um caso do Pará, eu não vou citar o nome porque eu posso correr o risco de estar enganado, pode ter sido homicídio culposo, mas é um caso de um menino que fez uma bariátrica no Pará, e o médico foi condenado por homicídio doloso. Né? Nós temos um amigo em São Carlos que contratou médico particular para fazer a cirurgia do menino, do filho. Chegou na hora, simplesmente o médico não apareceu. Nós temos amigos aí, eu não me lembro da cidade que eles são, que a nossa amiga tinha 2 meninos gêmeos, ela estava grávida de gêmeos. Eles pagaram, os pais pagaram parto particular, gente, com hora marcada. O infeliz do médico não apareceu para fazer o parto. Moral da história, morreu as 2 crianças. Isso pra mim, gente, é homicídio doloso, quando há intenção de matar. E para você provar isso, os nossos promotores, muitas vezes, tem até vontade, mas a lei não se amarra a ele. Porque muitas vezes, segundo o Ministério Público, não há prova suficiente para condenar o cara. Aí ele vai cair no quê? Naquela coisa do homicídio culposo. Ele obrou com culpa. Né? Ele furou o pneu do carro dele, ele não pôde chegar na hora. Gente, nós estamos falando de vida. De vida. 2 vidas, 2 criancinhas. Tá certo? Temos um caso também... no Paraná, eu acredito que é em Santa Catarina mesmo, se eu não me engano, também, de uma outra menina também que perdeu gêmeos também, na mesma situação, pagou o parto adiantado e o médico não apareceu. Tá? É isso que acontece, isso é erro médico, gente, isso é omissão de socorro médico, sabe? Além de tudo é um roubo, né? Pra mim é estelionato. Você recebe o dinheiro de uma família e chega na hora do parto você não comparece. Você não está lá para você fazer o seu serviço, porque você foi remunerado para isso. Que pena que merece um cidadão desse? Aquela pena que eu mostrei lá atrás para vocês, homicídio culposo, ele agiu por culpa, não foi dolo. Tenha dó, né, gente? Tenha dó. Então, nos casos raríssimos, né, desse caso, salvo eu lá do Pará,
do menino da bariátrica, o médico foi condenado. Entendeu? Mas é absurdo isso, gente. É absurdo, entendeu? Então, quando acontece isso normalmente, homicídio doloso, que é confirmável, por exemplo, quando há retirada de órgãos, tá, da pessoa viva para venda, isso acontece. Hoje tem acontecido bastante, inclusive no Brasil. Recentemente teve uma condenação aí de um caso famoso, onde os médicos retiravam órgãos de pessoas vivas, as pessoas morriam, esses órgãos eram vendidos, tá? Outra situação, né? Quando a vítima é inimigo capital do médico. Eu sou médico, certo? Vou dar um exemplo, vamos exemplificar isso. Eu sou médico e eu tenho um inimigo capital. E esse cara, eu sou um cirurgião cardíaco, tá? Sou médico cirurgião cardíaco. E esse cara sofreu lá um infarto, sei lá, e ele caiu na minha mão para mim operar ele. Mas ele é meu inimigo capital. Eu não quero que ele sobreviva, eu quero que ele morra. Eu vou lá, em vez de eu operar ele para ele viver, eu vou lá e corto uma outra artéria, que é justamente para ele morrer. Aí faz-se a necrópsia, é comprovado isso, tá? Que houve esse erro médico proposital, doloso, tá? O que é o dolo? O dolo é o desejo livre e consciente de cometer um ato. Isso é dolo, tá? Então, pela lei. Então, nesse caso daí, o cara é condenado. Isso aí, ele matou o cara. Ele não agiu como médico, ele agiu como um assassino. Então, nesse caso, ele é condenado. Existem raríssimos casos, mas existem, tá? Poucos. No caso de ser uma mulher da família, por exemplo, que um médico ele quer se livrar da mulher. A mulher ela é a mesma situação, tá? Vamos usar a mesma situação só para exemplificar. A mulher infarta, eu sou cardiologista, eu vou lá e corto a veia da mulher. Acabou, morreu. Aí eu cometi o feminicídio. Por quê? Foi dentro do contexto familiar. Então, ela, de certa forma, ela era minha inimiga capital, eu queria me livrar dela. E na cirurgia eu cortei lá a veia lá do coração dela, ela morreu, babau, já era. Então, nesse caso, ele vai responder por feminicídio. Mas isso é muito difícil, tá, gente? Isso aqui é uma fábula, é uma utopia. Acreditar que se consiga condenação por homicídio doloso no país é muito raro. Raríssimo, raríssimo, né? Esse caso que eu citei do Pará, a mãe acho que lutou aí por mais de 15 anos aí, e ela conseguiu, me parece que ela conseguiu. Eu não vou citar o nome dela, para mim não ser indelicado, até porque eu não tenho autorização dela para falar sobre o caso, mas é um caso que chocou o país e nos choca até hoje, né? Quem conhece sabe de quem eu estou falando, desse caso, tá? O menino foi para a bariátrica e simplesmente morreu, né? Por quê? Se eu não me engano, foi por uma falta de um assistente. Na hora lá da cirurgia, ele fez a cirurgia sozinho, quando isso é vedado pela lei. Grandes cirurgias, é obrigatória a existência de 2 médicos dentro do centro cirúrgico. Por quê? Caso um médico que está fazendo o cirurgião principal infarta, ele tem um AVC ali, o outro assume a cirurgia, né? Então, não sei se é o caso desse caso que eu estou falando, mas existem casos assim, tá? Então o cara resolve operar sozinho, aí ocorre uma intercorrência lá com ele, pessoal, e não tem uma pessoa que assuma a cirurgia. Então isso é homicídio doloso, mas é difícil de provar, quase impossível, tá, gente? Vamos avançar aqui. Hoje vocês estão me vendo alterado, porque eu estou falando com o coração, gente. E quando a gente fala com o coração é difícil você falar sem se alterar, né? Você revive tudo aquilo que você passou, né? E a gente tem vontade que isso não repita, que isso não aconteça com outras pessoas. Só quem perdeu um filho único como eu perdi, que vai no cemitério 3 vezes por semana, que se tornou um sujeito viciado por cemitério, que eu sou conhecido dos coveiros, amigo dos coveiros já, né? Eles nem me param na portaria mais, porque já me conhecem, sabe quem eu sou, sabe aonde eu vou, né? Sabe o que eu estou indo fazer lá no cemitério. Há 9 anos. Então é difícil de você falar disso sem se emocionar, sem trazer isso pro lado da emoção. E aqui eu estou tentando ser razoável, eu estou tentando trazer pro lado da razão. Mas é difícil, é bem difícil, tá? Vamos lá. Vamos agora esfriar um pouco a cabeça, respirar e vamos falar como a gente tem que agir. Vamos partir para ação, né? Vamos deixar o discurso um pouco de lado e vamos partir para ação. Morreu alguém da tua família, né?
ou você foi lá fazer um procedimento cirúrgico, estético, que seja, uma cirurgia plástica, e sofreu um dano no seu corpo, tá? O que você tem que fazer? Primeira coisa, morreu alguém da tua família, morreu um amigo teu, numa situação patente e visível de erro médico. É aquelas situações que nós já falamos profundamente. O médico deveria ter falado quais seriam os riscos da cirurgia. Ele falou, mas ele se esqueceu de alguma coisinha. Então a pessoa morreu justamente daquilo que ele esqueceu. Nós estamos falando de erro médico. Porque o médico ele é obrigado a falar sobre as possibilidades de riscos e quais são esses riscos inerentes ao procedimento. Se ele não fala e esses riscos, isso acontece, nós estamos falando de um erro médico. Tá? O médico é sempre obrigado a te falar os riscos inerentes do tratamento. Tá? Então, nesse caso aqui que eu vou falar agora, seja tanto para a vítima sobrevivente, tá? Para uma vítima aí que sofreu, por exemplo, um procedimento estético e acabou sendo mutilada, ficou com alguma deformidade, ficou em estado vegetativo, enfim. O procedimento é o mesmo, tá, gente? Então, primeira coisa, você tem que procurar uma delegacia de polícia civil mais próxima da sua casa ou da região do hospital onde isso aconteceu, tá? E registrar aquilo que a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência ou boletim de ocorrência, que no caso seria TCO para o termo circunstanciado de ocorrência ou boletim de ocorrência para o BO. Desculpa, gente. Que na verdade é a mesma coisa. É um documento formal onde você registra uma queixa. Mas não pode parar nisso. Como eu já falei anteriormente, um boletim de ocorrência, um termo circunstanciado de ocorrência, ele sem a representação, é isso aqui, gente, ó. É isso aqui, um boletim de ocorrência. Você pode simplesmente fazer isso aqui com ele, ó, olha só. Rasgá-lo. Por quê? Ele não tem valor nenhum. O documento chamado termo circunstanciado de ocorrência e boletim de ocorrência, por si só eles não salvam ninguém. Por si só eles não levam ninguém à cadeia. Ninguém. Então você precisa, no mesmo momento que você realiza ali o registro do termo circunstanciado de ocorrência e do boletim de ocorrência, você tem que fazer o quê? Pedir pela representação, pela abertura do inquérito policial. O delegado, ele não vai, quando você abre um termo circunstanciado de ocorrência, quando você abre um boletim de ocorrência, no máximo, ele vai falar para você que você tem um período de 6 meses para representar. Mas ele não vai falar o que é a representação. Eu estou te falando agora. Você vai falar, a representação nada mais é do que você pedir para o delegado abrir um inquérito policial para que aquele fato seja investigado. Então ele é obrigado a abrir lavrar abertura do inquérito policial, tá? Ele é obrigado a fazer isso quando você representa. Nisso ele vai intimar todas as partes envolvidas, ele vai intimar as testemunhas suas que você nomear, ele vai intimar as testemunhas do profissional de saúde, do médico que seja, ele vai intimar o médico ou o profissional de saúde para prestar depoimentos, ele vai fazer uma montagem de provas, tá? para confeccionar o inquérito, que é aquilo que a gente já falou das provas, né? Quais são os tipos de provas? São as provas testemunhais, as provas videográficas, audiográficas, provas cadavéricas, provas necropsiais, enfim, ele vai montar um inquérito policial. Ao fim, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar esse inquérito, possivelmente ou não, num indiciamento. Né, no indiciamento. Então ele, dependendo das provas que contém ali naquele inquérito policial, ele vai indiciar aquele profissional de saúde pelo crime de lesão corporal, pelo crime de omissão de socorro, pelo crime de negligência, de imprudência e pelo crime de homicídio. Tá, que é mais difícil, como eu já expliquei, tá? Mas isso pode acontecer. Feito isso, né, ele vai remeter esse inquérito policial ao Ministério Público. Esse inquérito policial vai se transformar numa ação penal, tá? Que pode dar em alguma coisa ou não. Na maioria das vezes, infelizmente, não dá nada.
é arquivado o processo. Infelizmente, isso em 80% dos casos, o processo é simplesmente arquivado pelo Ministério Público, tá? É difícil saber as razões, né? Porque às vezes tem inquérito policial tão bem montado, um arcabouço de prova tão forte, né? Que a gente fica besta de ver quando ele é arquivado, né? Segundo o Ministério Público, por falta de provas. É difícil, né? Então vamos rememorar aqui. Primeiro passo, procura a delegacia de polícia civil mais próxima da tua casa ou da região do hospital onde a clínica ocorreram os fatos. Faça o registro de um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, ou boletim de ocorrência. Logo após, imediatamente, a abertura do TCO, boletim de ocorrência, represente na mesma hora, junto ao delegado de polícia, pela abertura do inquérito policial. Não deixem de representar, gente. Como eu falei, o boletim de ocorrência por si só não é nada. O termo circunstanciado de ocorrência por si só não vale nada. O delegado não vai mover uma palha se você não representar pela abertura do inquérito policial. Entenderam? Isso ficou claro para vocês? Espero que sim, tá? Vamos ver aqui. Se for o caso, como a gente já falou da questão da necrópsia, né? Da necessidade de uma necrópsia, requisite já naquele momento também da abertura do inquérito policial que essa necrópsia seja realizada pelo Instituto Médico Legal, conforme a gente falou aí na segunda aula, tá? Da necessidade, da diferença entre a necrópsia feita no hospital onde ocorreu o erro médico para o Instituto Médico Legal. Ela é existe uma distância de resultado enorme, gigante, monstruosa. Então optem sempre pelo Instituto Médico Legal, tá? Que ele tem fé pública, diferente do hospital. No hospital ele vai trabalhar e compor provas a seu favor, não contra, aliás, a favor dele, né? Jamais em favor da vítima, tá? Então eles não vão fazer prova contra si, tá? Então, com a representação imediata pela abertura do inquérito policial, o caso será investigado e após será remetido ao fórum para início da persecução penal, que é isso que eu falei. Vai para o Ministério Público, o promotor vai analisar o caso, dependendo das provas ele vai requerer o início de uma ação penal e, como eu já falei também, infelizmente, na maioria das vezes ele vai pedir o arquivamento do inquérito policial. Isso não vai virar uma ação penal, vai ser arquivado e acabou, né? Você só vai poder lutar pelo seu direito civil, que é a questão do dinheiro, que foi infelizmente o que aconteceu comigo. Tá? Que não vai trazer uma vítima de volta. O dinheiro não vai trazer teu filho de volta. O dinheiro não vai trazer a sua mãe de volta. O dinheiro não vai trazer a tua esposa de volta. Por isso eu volto naquilo que eu falei lá atrás. Vamos pensar, gente, em ter gente nossa do meio do erro médico na política. Vamos deixar de trabalhar em favor desses que tem até alguns deputados, alguns senadores assim que supostamente são simpatizantes com a nossa causa. Mas eles são mais simpatizantes ainda na época da eleição. Passou, eles esquecem da gente. Vamos parar com isso, vamos parar de apoiar essa gente, vamos começar a trabalhar para a eleição de gente do nosso conglomerado, do nosso meio, gente. Tá? Vamos começar a trabalhar para a eleição de pessoas que perderam alguém para o erro médico. Passou da hora da gente fazer isso. Para quê? Para a gente mudar essa legislação porca que nós temos. Por favor, vamos pensar nisso com carinho, tá? Vamos lá. Na esfera civil, como que eu vou fazer para ter o meu direito verdadeiro, que é o direito ao dinheiro, como se o dinheiro trouxesse algum ente querido de volta? Como é que eu faço? Bom, para isso, existe no Código Civil 3 artigos básicos, tá? Que é o 186, 187 e 927. Isso está no Código Civil Brasileiro. Que dizem, respectivamente, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tá? Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem é obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos especificados em lei. Aqui é interessante, gente, ó. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para o direito de outro. Óbvio, gente, um procedimento cirúrgico realizado por um médico, por um dentista, por um fisioterapeuta,
ele oferece o risco para a pessoa. Então a profissão dele é uma profissão não é uma profissão de resultado, mas é uma profissão de meio. Então ele tem que usar os meios, todos os meios possíveis que ele dispõe para salvar a vida. Quando ele não faz isso, ele está causando dano àquela vida. Ele está ceifando uma vida, ele está ceifando a qualidade de vida de uma pessoa que fica no estado vegetativo. Né? Ele está mutilando uma pessoa. Então, isso aqui, no parágrafo, artigo 927 do Código Civil, parágrafo único, né, na sua parte final, diz assim, vamos ler novamente, né? Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, no caso médico, implicar por sua natureza, ou seja, cirurgia, o tratamento, risco para os direitos de outro. Então aqui é o direito que você efetivamente vai ter se você perder uma vítima de erro, uma pessoa por erro médico, tá? Um amigo, um familiar, tá? Então, para você ter direito a uma indenização, você vai ter que fazer o que nesses casos? Contratar um advogado para que seja impetrada uma ação de indenização por danos morais sofridos, com espécie nesses artigos aqui que nós acabamos de mencionar, tá bom? E lembrando da coisa julgada, que é aquilo que eu falei, uma condenação penal, por mais ridícula e absurda que seja, né, por que seja uma prestação de serviço comunitário, ela é uma coisa julgada, isso faz coisa julgada. Então aí o advogado que você contratou vai entrar na ação civil apenas para discutir a questão dos valores a serem pagos, tá? Que na verdade, na maioria dos casos, 99,9% é o que redunda, é o que sobra como direito, como justiça para a família da vítima, tá? Ou para a vítima que ficou em estado vegetativo. Agora, gente, infelizmente, ainda não apareceu ainda no mundo um coveiro, um profissional, um trabalhador de cemitério, um colaborador de um cemitério, com uma picareta mágica, né, que tem o poder de você pegar esse dinheiro dessa indenização que você recebeu ali, que muita gente acha, nossa, ele pegou um dinheirão, né, ele recebeu um dinheirão, vai melhorar a vida dele, né. A gente infelizmente ouve esses comentários, né, às vezes, né, que as pessoas pensam que você recebeu um dinheiro que você tá montado na grana, né? Virou o rei da cocada preta. Mas se você pegar o total desse dinheiro e levar no cemitério e procurar o melhor coveiro do mundo, entregar todo esse dinheiro para ele, você arranca o meu filho da sepultura aí, que eu te dou todo esse dinheiro. Você não vai achar. Não vai achar. Então, gente, não há dinheiro no mundo que pague a vida do seu ente querido. Não há dinheiro no mundo que pague o sofrimento que uma pessoa passa pela morte de um ente querido. No meu caso, do meu filho único. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Tá? Não é, por isso a nossa luta não é uma questão de dinheiro, nunca foi. É uma questão de justiça. A gente quer que isso acabe, que esses maus profissionais, como eu falei desde o começo, a gente não luta contra os bons profissionais, muito pelo contrário, a gente tem respeito e admiração por eles, gratidão por eles. A gente luta pelos profissionais relapsos, mal qualificados, negligentes, imperitos, omissos. É contra esses que a gente luta. Tá? Então, minha gente, às vezes a gente fica até meio sem palavras, porque o que sobra pra gente é dinheiro. Dinheiro. Isso não vai trazer seu ente querido de volta. Mas é um direito que tem. O que eu costumo dizer para as pessoas que recebem essas indenizações por danos morais? Que elas tragam essas indenizações por danos morais como se fossem uma herança deixada pelos seus entes queridos. Porque se você não encarar isso como uma herança, você enlouquece. Porque o dinheiro é como se fosse um cala-boca. É como serviço para calar tua boca pela perda do teu filho, pela tua reclamação. E muitas vezes você que é pai, mãe, irmão de uma vítima, é processado ainda. Você que está errado, não um profissional de saúde. Por isso, volto a dizer, a gente precisa de gente nossa na política. Só lembrando de uma coisa que eu vou deixar aqui bem claro, tá, gente? Eu não sou candidato a nada, eu nunca serei. E por um motivo muito simples. A morte do meu filho se deu em época de campanha eleitoral, tá? E eu resolvi fazer um protesto na rua central da minha cidade, que chama Rua Amando de Barros, né, a rua principal do comércio. No dia do protesto que eu fiz, saiu no jornal que eu tinha me filiado ao PT e que o meu
o meu protesto era político. Meu filho morreu em campanha, em época de campanha a prefeitura da cidade. Então eu fui ridicularizado das piores maneiras possíveis. Então é uma opção pessoal minha não sair candidato a nada. Mas eu votaria em qualquer um do meio do erro médico que se dispusesse a atacar a cara ali, dar cara a tapa ali, para lutar pelo que a gente acredita. Então eu não sou político e nunca vou ser em função disso que eu acabei de falar para vocês. Eu nunca fui filiado ao PT, eu nunca fui filiado em partido nenhum, eu sou mesário há mais de 20 anos, e mesário, como todos vocês sabem, não pode ter vinculação política ligada a partido político, né? Eu nunca fui. Antes mesmo do meu filho morrer, eu já era mesário. Então eu nunca tive essa vocação política não, né? Mas se eu fosse, eu ia brigar muito, gente. Eu ia brigar muito, eu ia dar muita porrada eu ia tentar virar o jogo, ia tentar fazer o meu papel. Então, como eu não desejo, não tenho esse intento político, eu ingressei pro lado do jornalismo, né? Além de professor que eu sou, né? Como eu estou falando aqui, esse canal não é um canal de reclamação, não é um canal jornalístico, mas essas 3 aulas, o desejo nosso sincero é que elas sensibilizem as pessoas e que elas, em caso de se tornarem uma vítima de erro médico, porque todos nós somos uma vítima em potencial, que denunciem. Né? Embora nossas leis, nossos direitos são pífios, não deixem de denunciar, nunca, jamais. Porque uma vida não pode custar tão pouco. Né? Uma vida não pode custar 200 mil reais. Uma vida não pode custar 80 mil reais, como nós vamos ver aí no caso daquela menina bonita que eu mostrei para vocês, que a mãe recebeu uma condenação aí de 80 mil reais. Uma vida não pode custar 51.770 reais, como no caso da morte do meu filho. Uma vida não tem preço, gente. Ela é única, a vida é única. Como eu falei, você não vai conseguir com dinheiro nenhum desse mundo contratar o melhor coveiro do mundo para tirar o seu ente querido da sepultura. Pensem nisso, tá? Pensem nisso, com carinho, tá bom? Voltando aqui ao caso daquela menina bonita, da Mariana, né? Eu vou ler aqui o acórdão civil, tá? Da sentença civil que condenou o médico a pagamento de indenização, tá? Então vamos lá. Aqui tem o número do processo, tá, gente? Ele correu pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O número do processo é esse aqui. Então aqui vai a parte do acórdão, tá? Foi parte da sentença, na verdade, né? Por outro lado, igual desfecho não se verifica em relação aos procedimentos adotados pelo médico Celso Lufschitz, aquele mesmo que foi condenado por homicídio culposo, né? Vergonhosamente, né? Que compunha o quadro clínico da Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho, a mantenedora do Hospital São José. Julgo procedente a presente demanda em face da Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho, mantenedora do Hospital São José, condenando-a ao pagamento de indenização pelos danos morais no importe de 80 mil reais, corrigido monetariamente a partir do seu habilitamento e juros de mora a partir do evento danoso. B. Ao pagamento de pensão mensal no importe de 2/3 do salário mínimo vigente, até em que a vítima completaria 25 anos de idade. Marco temporal em que a pensão resta reduzida ao patamar de 1/3 do salário mínimo vigente, até que a vítima completaria 65 anos de idade. Devendo a ré constituir capital nos termos do artigo 475-Q do Código de Processo Civil. Sendo assim, condeno a ré Sociedade Literária Caritativa Santo Agostinho, mantenedora do Hospital São José, ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, aos quais arbitram em 15% do valor da condenação nos termos do parágrafo 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil. Então é isso, gente. Essa menina linda aqui, a vida dela só valia 80 mil reais. A mãe dela não vai conseguir achar um coveiro mágico. Não vai. Não vai. Aquela vergonha daquela sentença condenatória lá, que condenou o médico por homicídio culposo, é uma vergonha. A gente se sente envergonhado de ser brasileiro, de ser humano, né? Porque essa menina aqui morreu por culpa de um hospital, por culpa de um médico. E eu posso falar abertamente, gente, aqui, que eu estou falando como jornalista, tá? Eu não estou falando como professor, nesse caso aqui. Tá? Nesses casos que eu estou falando aqui, no caso do meu filho também. Eu não estou falando como professor, não. Estou falando como jornalista, tá? Então, para aqueles que não sabem,
toda sentença judicial ela é pública, então eu posso e tenho o direito constitucional de comentar, enquanto jornalista e ser humano que sou, a respeito de uma decisão judicial. 80 mil reais é o que valeu, segundo a justiça, a vida dessa menina aqui, né? Mas não dá para comprar aquela picareta de ouro que mágica e milagrosa que vai tirá-la da sepultura. Não dá. Não dá. Aqui então é o caso do meu filho. Esse menino aqui, bonito aqui, era meu filho único. Ele morreu no Dia dos Pais de 2012. Então aqui tem um acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, da apelação civil, né? Que tem essa também, eu perdi em primeira instância, eu tive que recorrer ao Tribunal de Justiça, né? Porque o caso da morte deles deu em época política, né? E infelizmente existem algumas sociedades secretas que a gente sabe que existem, que atuam em desfavor das pessoas, né? E essas sociedades secretas, às vezes, elas têm alguns juízes, alguns promotores, alguns advogados que fazem parte delas, né? E infelizmente eu perdi em primeira instância, então eu tive que me movimentar para a segunda instância, né? E no Tribunal de Justiça a sentença foi reformada e houve uma condenação que eu vou ler para vocês aqui. O caso era grave, mesmo que os sintomas iniciais por volta das 14 horas ainda não o indicassem. Pouco depois das 17 horas, no segundo atendimento hospitalar, o caso foi dado como gravíssimo, com encaminhamento para a cirurgia iniciada às 19h50. O paciente veio a óbito a 1h35. Houve falha no serviço. Está muito claro aqui, né? Então isso foi reconhecido só na esfera civil. Para o promotor de justiça do caso da época, não existia prova suficiente nos autos. Né? Na esfera penal não existia prova, mas tinha prova aqui na esfera civil. Vejam que coisa interessante. É isso que precisa ser mudado, gente. Tá? Mas não poderia se exigir do genitor da vítima, do jovem, que sou eu, outra atitude no caso, né? Era do atendimento público a providência que deveria ter tomado os procedimentos médicos e evitado o óbito. Não demonstrou o ente público que o falecimento era inevitável, tratando-se de um quadro de rápida evolução ao longo de poucas horas. Informa o senso comum que quanto mais pronto o atendimento, maiores as chances de sucesso. O contrário é que havia sido demonstrado, né? Que ficou provado nos autos, né? Configurado, pois, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do município e o dano em ré ipsa suportado pelo autor. Sua responsabilização é a medida que se impõe. Dispositivo, que no caso é a sentença propriamente dita, né? Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para julgar procedente em parte o pedido para condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais fixados em 30 mil reais. Que em caso de hoje, em julho de 2021, os valores atualizados, já com carta precatória expedida, um valor atualizado hoje, a vida dele custou apenas isso, R$ 51.777. É isso que custou a vida do meu filho único, gente. É isso que me revolta. E eu acho que muita gente consegue se revoltar também. Aí, Brasil afora, a gente tem muitos amigos aí que a gente fez ao longo desses 9 anos aí, incontáveis, né? Do movimento de erros médicos, né? A gente é vinculado em vários grupos de combate ao erro médico no Brasil, né? Há vários grupos, né? E eu acredito que, assim como vocês se sensibilizaram com o caso da Mariana, eu acho que também vocês vão se sensibilizar com o caso do Denis, né? Como eu passei até o vídeo no começo acho que foi no primeiro slide, eu passei o vídeo, né? Com a reportagem da época ali, deu para entender o que aconteceu com ele, né? Eu perdi ele no Dia dos Pais de 2012, no caminho do hospital ele estava semi-inconsciente, ele pegou na minha mão, a mão dele estava gelada, parecia uma pedra de gelo, falou: pai, estou me despedindo de você porque eu não volto mais. Infelizmente essa verdade se concretizou poucas horas depois. E hoje eu sou triste há 9 anos. Vai fazer agora dia 12 de agosto, faz 9 anos que eu perdi meu filho único. Por isso, do nosso apoio ao trabalho que vai ser feito agora no dia 4 de agosto, né? Que é o Dia Nacional de Combate ao Erro Médico. Tá? Eu sou militante, sou voluntário e apoiador dessa causa. E gostaria que você também, que está assistindo esse vídeo, que pode, sim, se tornar uma vítima em potencial, que ninguém está imune a esse mal, seja você um médico, seja você um advogado, seja você um professor,
como eu também sou professor, ninguém está imune a isso, tá, gente? Então, que vocês apoiem a nossa luta, apoiem o nosso movimento e que em caso de erro médico agora você já sabe como agir, né? Pelo menos foi essa a intenção dessas 3 aulas, de mostrar e ensinar para vocês como vocês devem agir caso vocês percam alguém por erro médico, caso vocês sejam mutilados por um erro médico, caso você tenha alguém que fique em estado vegetativo por erro médico, tá bom? Então, gente, a gente tem como eu falei no começo, né, a gente tem um site, tá, intitulado Movimento Chega de Erros Médicos Brasil, tá? E esse blog, na verdade, né, o endereço eletrônico dele é www.chegadeerrosmedicosbrasil.blogspot.com. Então eu gostaria de pedir que vocês acessem esse nosso blog, tá? Ali vocês vão conhecer algumas vítimas, poucas hoje, são 32 hoje, mas nós chegamos a 500, né? E fomos tirados do ar por um médico, infelizmente. Nosso trabalho está retomando aos poucos, novamente, né? Há pouco tempo nós voltamos, coisa de 6 meses com o blog no ar. Tem muitas vítimas, ele não está atualizado, tá? Mas a gente vai atualizar até o dia 4 de agosto com outras vítimas, tá bom? E nesse nosso blog você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da nossa luta, tá bom? E das vítimas. Entre elas, infelizmente, como vocês estão vendo aí, muitas crianças, vítimas de erros médicos, inocentes, que pagaram com a vida pela irresponsabilidade de quem devia cuidar delas, zelar pela vida delas, tá bom? Então, erro médico, a gente costuma dizer, né, que erro médico, ele é crime, né? E erro médico, como crime, precisa ser tratado. Nós precisamos aprender isso no Brasil, tá bom? Gente, chegamos ao final dessa série de 3 aulas, tá? Foi meio cansativo, eu sei, mas eu acho que foi extremamente ilustrativo, né? E quem não conhecia a nossa dinâmica do nosso trabalho, a dinâmica do erro médico no Brasil, eu acho que hoje conhece mais do que nunca, né? A gente já participou, já foi alvo de algumas matérias de repercussão nacional, tá? No caso do ITA, do Rio de Janeiro, que se vocês procurar aí no YouTube aí, o caso Márcia Valéria, tá? Vocês vão ver que existem algumas reportagens, né, daquela mulher que ficou 16 anos em cima de uma cama, em estado vegetativo, tá? Que faleceu agora no ano passado, né? E nós ficamos muito tristes, né? Porque a gente conheceu a luta do ITA José, que é assim que ele é chamado no YouTube, né? Ele costuma dizer que a nossa luta não seja em vão. E é isso que eu quero dizer hoje, que a nossa luta não seja em vão nunca, jamais, e que ela nunca termine, né? Pelo menos enquanto haja ar nos nossos pulmões, né? E que você que ainda não foi uma vítima de erro médico, desejamos de coração que você nunca seja, que você não conheça uma vítima de erro médico, mas é bom que você saiba, você pode ser a próxima vítima. Então, apoie as famílias, apoie os nossos movimentos sociais de combate ao erro médico, tá bom? E nunca se cale, denuncie, tá? Essa é a palavra de ordem para finalização desse vídeo, tá bom? Gente, concluindo aí, tá até meio difícil de eu concluir, mas enfim, eu vou pedir um favor para vocês, tá? O nosso canal está no comecinho, tá? A gente está começando o nosso canal de treinamento e desenvolvimento aí, tá? Esse canal, como eu falei, é um canal que visa a formação técnica e profissional das pessoas, né? Qualificação profissional, né? E não é um canal jornalístico, tá? Não é um canal jornalístico, mas mediante a aproximação, como eu falei, do Dia Nacional de Combate aos Erros Médicos, que será agora no dia 4 de agosto de 2021, que já acho que deve estar, salvo meu engano aí, na 3ª ou 4ª edição, né? E que é um movimento, um dia que foi escolhido aí por o nosso amigo Jonas, de Maringá, né? E que perdeu o filho dele também, que ficou em estado vegetativo aí por 11 anos, aí, tá? Em cima de uma cama. E ele escolheu essa data de 4 de agosto, né? E curiosamente também o Denis partiu em agosto, né? E então eu não podia ficar fora desse ano aqui, né? Eu fiquei fora dos outros anos aí, por motivo de doença. Eu estou com uns problemas de saúde, mas esse ano eu não podia ficar fora, né?
A gente vai ter outras atividades aí que serão divulgadas oportunamente, tá bom? Mas enfim, gente, como eu falei, no meu canal está no começo, e eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, tá bom? Que é o Tocha Curso de Treinamentos. Que vocês conheçam o canal, que tem bastante coisa interessante lá já, né? Do ponto de vista de treinamento e desenvolvimento, tem alguma coisa sobre administração. A gente já falou ali já sobre assédio moral, assédio sexual, qualidade de vida no trabalho, né? Da questão da teoria do reforço e estímulo de Skinner, né? Que é bem interessante, né? E a gente está produzindo aos poucos os nossos vídeos aí, tá bom? Porque o canal é novo, né? Deve ter coisa de uns 15 vídeos lá. Então, que você se inscreva no nosso canal, isso é extremamente importante para nós, tá bom? Que você curta esse vídeo para que ele ganhe visualizações, é extremamente importante para que mais pessoas saibam como se prevenir aí no caso de erro médico, tá bom? Que se você puder também assistir os outros vídeos no canal, a gente pede para vocês dar seu like, curtir também. Isso vai nos ajudar a ganhar visualizações aí no YouTube, tá bom? E que vocês ativem o sininho de notificações. Fazendo isso, vocês vão receber todos os nossos novos vídeos, que aqui sim, daqui para frente sim, serão vídeos voltados à formação técnica e profissional, tá bom? Deixe seus comentários, eles são extremamente importantes pra gente também, tá bom? E é isso, gente. Aqui a gente termina o nosso trabalho, nossas 3 videoaulas, né? Agradece a paciência de todos, esperamos que esse vídeo tenha sido proveitoso para muitos, né? E que muitos conheçam e tenham acesso a esse vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, muito obrigado, e nós contamos aí, acima de tudo, com a oração de todos vocês. Porque viver sem um ente querido pelo resto da vida, né, é muito difícil. Nós sabemos hoje que existe mais de 150 mil religiões no mundo. Cada uma dessas religiões prega uma verdade, né? Pregam a sua própria verdade. Ah, eu vou ser salvo, a salvação só está na minha igreja, a salvação está na igreja tal, né, em tal lugar, eu acredito no espiritismo, eu não acredito no espiritismo, eu acredito na Umbanda, eu não acredito na Umbanda, eu acredito na igreja católica, não acredito na igreja católica, eu sou evangélico, só acredito no evangélico. Mas existe uma realidade única e verdadeira. 150 mil religiões que existem no mundo, mas apenas uma verdade. Quem parte desta vida não volta mais. Então meditem nisso, fiquem todos com Deus, muito obrigado.